Quando o assunto é sábado, sempre aparecem os mesmos textos para tentar provar que o sábado foi abolido. Você que está me assistindo agora provavelmente já ouviu alguém citar, por exemplo, Colossenses capítulo 2, Romanos capítulo 14, ou dizer que Jesus é o nosso sábado agora, ou que Jesus aboliu o sábado na cruz, e que não precisamos mais guardar dia nenhum. Provavelmente você já ouviu algumas coisas nesse sentido. Neste vídeo, eu vou mostrar para você 5 textos muito usados contra o sábado. Eu vou mostrar para você, eu vou ler esses textos que as pessoas leem para você, usam para dizer para você que o sábado foi abolido. Então eu vou mostrar para você esses 5 textos muito usados contra o sábado, mas também vou mostrar para você o que a Bíblia realmente diz quando você lê esses textos junto com o seu contexto. Então eu convido você a ficar comigo até o final, porque olha, gente, o último texto é um dos que mais confundem as pessoas. Eu vou deixar para o final esse daí, tá bom? E no final eu quero saber qual desses 5 textos mais você ouve por aí. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Servilha, sou evangelista da Igreja Adventista e sejam todos bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já deixa o seu joinha neste vídeo, se inscreva neste canal, se você ainda não for inscrito, eu peço a sua inscrição neste canal e compartilha este vídeo com outras pessoas também, para que outras pessoas possam ter acesso a esses assuntos, a esses conteúdos. Antes de eu mostrar para você os 5 textos mais usados contra o sábado e mostrar também, ler o contexto e explicar para você, eu quero aproveitar o momento e fazer um convite para você. Na verdade, são 2 convites, né? Eu vou estar no distrito de Itu, no município de Itu, dos dias 23 de maio ao dia 5 de junho. Eu estarei fazendo evangelismo público em 2 igrejas. Do dia 23 de maio ao dia 29 de maio, eu estarei na igreja Vila da Paz, no distrito de Itu. Então eu já convido você a estar conosco. O horário vai ser às 19 horas e 30 minutos. E dos dias 30 de maio ao dia 5 de junho, eu estarei na igreja Monte Sião, também no distrito de Itu, e já convido você, o horário é o mesmo, também às 19 horas e 30 minutos. Então você que mora aí na região de Itu, perto da cidade de Itu, você já está convidado a participar conosco nesse evangelismo público aí. Você e sua família serão muito bem-vindos. Muito bem, queridos, vamos então para os nossos 5 textos que as pessoas mais usam contra o sábado. Eles pegam esse texto fora do seu contexto e arrumam um pretexto para tentar dizer para você que o sábado foi abolido. Então vamos para o nosso primeiro texto. E o nosso primeiro texto, ele está lá em Colossenses capítulo 2, verso 16 e verso 17. E eles pegam esse texto e eles dizem assim para você: tá vendo? Paulo disse aqui, olha só, ele está dizendo nesse texto: ninguém vos julgue por causa de sábado, acabou o sábado, perdeu a validade. Mas vamos ler o texto então, abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 2, versos 16 e verso 17. Diz assim o texto bíblico: portanto, que ninguém vos julgue, vocês, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Uau! Paulo está dizendo para ninguém julgar você por causa de comida, bebida, ou por causa do sábado também, de sábados, né? Ele está dizendo aqui. E agora, será que esse texto aqui ele está contra o sábado? Vamos entender? Queridos, é claro que à primeira vista,
parece que Paulo realmente está dizendo que o sábado do quarto mandamento foi abolido. Obviamente, à primeira vista, parece isso daí. Mas se a gente olha o contexto, se nós pegamos o contexto aqui, né, pegamos todo o bloco de texto, que nós chamamos de perícope, os textos que antecedem e sucedem o texto de Colossenses 2, 16 e 17. Né? Então, todos esses blocos de textos nós chamamos de perícope. Então, se a gente olha toda essa perícope, esse contexto, nós vemos que Paulo está falando de sombras que apontavam para Cristo. É isso que Paulo fala aqui, sombras que apontavam para Cristo. E no verso 14, veja que no verso 14, Paulo ele fala de escrito de dívida, né? Ele fala aqui, olha, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que estava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Está no verso 14. Então veja que isso que Paulo está dizendo aqui, se nós pegarmos o contexto, nós entendemos que isso tem mais a ver com ordenanças. E Paulo fala que foi pregado na cruz. Então, o que se trata aqui, Colossenses capítulo 2, verso 16 e verso 17, entendendo o seu contexto? Aqui nós entendemos que Paulo está falando sobre as ordenanças cerimoniais, sobre o cerimonialismo, sobre as festas cerimoniais que estão relatadas em Levítico capítulo 23. E esses sábados que Paulo fala aqui são os sábados cerimoniais que estão lá em Levítico capítulo 23. Não é o sábado dos 10 mandamentos, não é o sábado da lei moral. Então nós temos os sábados cerimoniais e o sábado, que é o 7º dia da semana da lei moral. Então, em Levítico 23, nós temos ali 7 sábados. Eu vou mostrar para você, que eram 7 festas anuais, né, que o judeu tinha, que eram chamados de sábados. Por quê? Porque era descanso para o povo judeu. Eles não poderiam fazer nenhum trabalho nesse dia. Veja que Paulo, em Levítico 23, ele fala de festas anuais, ele fala de lua novas, ele fala de sábados cerimoniais. Então, tudo relacionado a cerimonialismos, a festas cerimoniais do calendário cerimonial do povo judeu lá do Antigo Testamento. Então, vamos tratar aqui dos sábados, né? Quais eram os sábados cerimoniais? Quais eram os dias de descanso que o povo judeu tinha? Vamos entender, porque a palavra sábado vem da palavra hebraica shabá, e quer dizer descanso. É para cessar o trabalho. Então, esse é o significado da palavra sábado, é descanso, cessação de trabalho. Palavra hebraica shabá. Então, em Levítico 23, eu vou mencionar para você aqui, depois você confere na sua Bíblia, tá? Então, em Levítico 23, nós temos ali os sábados cerimoniais. No verso 4 e verso 5 de Levítico 23, você tem o primeiro sábado cerimonial, ou seja, a primeira festa, que era chamada a festa da Páscoa. Então, está em Levítico 23, do verso 4 ao verso 5. É o primeiro, tá? Então, nesse dia, era um sábado. Eles comemoravam a Páscoa, então eles não podiam fazer nenhum trabalho. Era chamado de sábado este dia, ok? Aí nós temos o segundo sábado, o segundo dia de festa, que era a festa dos pães ázimos, ou do pão sem fermento, que está em Levítico 23, versos 6 aos versos 8. Você vai achar o segundo sábado cerimonial lá, Levítico 23, dos 6 ao 8. Vai anotando aí, anota aí. O terceiro sábado são a festa das primícias, que está em Levítico 23, do verso 9 ao verso 14. Então, nessa festa, nesse dia, também era sábado, ou seja, eles não podiam fazer nenhum trabalho, cessava o trabalho. A quarta festa, ou o quarto sábado cerimonial, né, era a festa das semanas, também chamada de Pentecostes, tá? Dos versos 15 ao verso 21 de Levítico 23. Era a festa dos Pentecostes, também era um sábado, ou seja, cessava o trabalho para o povo. A quinta festa, chamada de sábado, era a festa das trombetas, que está em Levítico 23, dos versos 23 ao verso 25. Então, nesse dia das festas da trombeta, também o povo cessava o trabalho, era chamado de sábado. A sexta festa era o dia da expiação,
que é chamado de Yom Kippur, né? Ou seja, o dia do perdão, o dia do juízo. Está em Levítico 23, dos versos 26 ao verso 32. Então, nesse dia, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, todo o povo deveria cessar o seu trabalho, deveria jejuar e clamar pelo perdão dos seus pecados. Era chamado de sábado. E o sétimo sábado cerimonial era a festa, a sétima festa, que era a festa dos tabernáculos, ou chamada de Sukkot, né? Está em Levítico capítulo 23, dos versos 33 ao verso 34. Então, todas essas festas faziam parte do calendário anual judaico. E nesses dias, não importava o dia da semana que caísse. Poderia cair numa quarta-feira, poderia cair numa sexta-feira, poderia cair numa segunda-feira, no domingo, não importa. Eles tinham que cessar o trabalho deles. E esse dia era chamado de sábado. Por quê? Porque era dia de descanso para o povo. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei qual cidade você mora, de qual cidade você está me assistindo, mas vamos supor, o dia do aniversário da cidade onde você mora. É feriado aí, não é? É ou não é? É um feriado. Então, nesse dia, se fosse aí no meio do povo judeu, por um exemplo que eu estou te dando, era chamado de sábado. Não importasse o dia da semana que caísse, talvez o dia do aniversário da sua cidade caísse ali numa quinta-feira. Então, cessava o trabalho, era aniversário da cidade, então, chamado de sábado. Um exemplo que eu estou dando para você, né? Para você entender o sentido aqui dessas festas. Então, era isso. Aí, tudo isso, todas essas festas, como eu disse, eram chamados de sábados. Também porque era um descanso ligado ao sistema cerimonial, ao cerimonialismo do povo judeu. Então, queridos, voltando lá para Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, quando Paulo fala ali de dias de festa, lua nova e sábados, vejam, entendam que ele está repetindo uma sequência típica do Antigo Testamento para se referir às festas cerimoniais, não ao sábado da criação, que está relatado em Gênesis capítulo 2, e também no Decálogo, que está lá em Êxodo 20, dos versos 8 ao verso 11. Não é deste sábado que Paulo está falando, e sim está remetendo-nos aos sábados cerimoniais, ao cerimonialismo judaico, às festas judaicas ali que Paulo está falando. Ou seja, Colossenses 2 não está mandando jogar fora o quarto mandamento. Na verdade, Paulo está dizendo para que ninguém deve julgar a outra pessoa por não seguir festas e rituais e cerimoniais judaicos, porque todas as festas, rituais e cerimoniais judaicos, todas elas eram sombra, elas apontavam para Cristo. Então, essas festas, esses rituais se cumpriram em Cristo, tá? Porque a realidade é Cristo. Então, Paulo fala aqui do cerimonialismo, não tem nada a ver com o sábado do Decálogo. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você já tinha visto a conexão de Colossenses capítulo 2, 16 e 17, com Levítico 23 e os sábados cerimoniais? Você já sabia disso? Comenta aqui, comenta embaixo desse vídeo se você sabia que tinha uma conexão entre Colossenses 2, 16 e 17 e Levítico 23. Muito bem, vamos para o segundo texto usado contra o sábado. Nosso segundo texto, vamos lá, está lá em Romanos capítulo 14, versos 5 e verso 6. Aqui as pessoas falam assim, olha só, aqui em Romano diz que um faz diferença entre dias e dias, outro não faz diferença, então tanto faz o dia, você escolhe, não existe mais dia especial. Então essa é a frase mito, essa é a frase que as pessoas falam ao lerem Romanos 14, 5 e 6. Vamos ler o texto que está lá? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14, verso 5 e verso 6. Diz assim o texto bíblico, a minha tradução é a Nova Almeida Atualizada, tá? Uma Bíblia de estudo Andrews, Nova Almeida Atualizada. Mas a sua é parecida aí a tradução. Diz assim, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não come, dá graças a Deus.
porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Então, está aqui o texto de Romanos, capítulo 14, verso 5 e verso 6. Em algumas traduções diz assim, uns faz diferença entre dia e dia, mas outros julga iguais todos os dias. É mesmo, o significado é o mesmo aqui do que eu li. Muito bem, mas vamos explicar então o que diz esse texto. Muita gente usa esse texto para dizer que o sábado virou questão de opinião. Então, você guarda se você quiser, uns faz diferença, outros não faz diferença, então tanto faz. As pessoas pegam esse texto fora do seu contexto e arrumam um pretexto para dizer que o sábado virou questão de opinião pessoal. Guarda se quiser. Mas olha o contexto de Romanos 14. Lembram-se, nunca pegue um texto fora do contexto, porque toda vez que você pegar um texto fora do seu contexto, sempre haverá um pretexto. E o contexto, ou a perícope, de Romanos 14, fala de comida, jejum e dias de práticas devocional. Esse é o contexto de Romanos 14. Aqui o contexto não é a lei moral. O contexto aqui, Paulo não está se referindo aos 10 mandamentos, ao decálogo, nada disso. O contexto de Romanos 14, Paulo está falando de comida, jejum e dias de práticas devocional. Perceba que no próprio texto que nós lemos, de Romanos 14, verso 5 e verso 6, Paulo liga o assunto de dia com o tema comer ou não comer. Perceba isso, acho que você percebeu isso daí. Então veja que Paulo, ele está falando aqui, provavelmente, muito provavelmente, Paulo está se referindo aos dias de jejuns voluntário, datas em que alguns judeus convertidos ainda guardavam costumes. Volto a dizer, ele não cita aqui os 10 mandamentos, ele nem fala de sábado da criação, ele não está dizendo, Paulo não disse assim, aqui escolha qual mandamento você deve seguir, você deve obedecer. Paulo não disse isso. Ele está falando de dias de observância pessoal e tradições, dias de jejuns, dias de práticas cerimoniais. Paulo está falando sobre isso, em coisas que não são normativas para todos. Não é uma norma, não é uma obrigação isso daí para todos esses dias de práticas cerimoniais, dias de jejum. Cada um jejua o dia que quiser, cada um come ou não come o dia que quiser. Não tem uma norma, uma obrigatoriedade de ser num dia. Então, Paulo está se referindo a isso daí. Se Paulo estivesse anulando o quarto mandamento aqui, que é a observância do sábado, ele teria que ser coerente e anular também os outros mandamentos. Não matar também faz parte do decálogo, porque nós temos 10 mandamentos, o sábado é o quarto, mas existem os outros mandamentos, não matar, não adulterar, não roubar, etc. Então teria que haver uma coerência de Paulo e anular os outros também, se ele estivesse falando do decálogo, mas ele não está falando do decálogo aqui. E veja que se Paulo faz isso, vai totalmente contra a Romanos capítulo 3, verso 31. O que diz em Romanos 3, 31? Vou citar esse texto para você. Em Romanos 3, 31 diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, Paulo, ele confirma a lei de Deus, ele confirma o decálogo, ele fala que nós jamais devemos, por conta da fé, a graça mediante a fé anular a lei. Ele fala que, pelo contrário, devemos confirmar a lei. Então, Paulo, ele está sendo coerente com ele mesmo. Então, ele não está falando aqui do sábado do quarto mandamento, não está pedindo porque não está falando que sábado é uma questão de opinião, está se referindo a práticas cerimoniais judaicas, a dias de jejuns. Então, Romanos 14, ele fala de dias discutidos na igreja de Roma, ele escreve essa carta aos romanos, que eram os costumes, os jejuns que tinham ali, e não está autorizando ninguém a ignorar o mandamento claro de Deus. Quem fala que Paulo está autorizando a ignorar esse mandamento, está mais por fora do que arco de barril, como diz o professor Leandro Quadros. Agora vamos para o texto número 3, muito usado para dizer que não precisa mais guardar o sábado. O texto está lá em Gálatas capítulo 4, verso 9 e verso 10.
Qual é a frase mito? O que eles usam aí? Eles dizem assim, quando leem esse texto para você de Gálatas capítulo 4, 9 e 10, as pessoas dizem assim, olha, Paulo está dizendo aqui que voltar a guardar dias e tempos é voltar à escravidão. Logo, quem guarda sábado está voltando à escravidão da lei. Não é isso que as pessoas dizem? Acho que já disseram para você, ou já ouviu alguém dizer isso. Mas vamos ler o texto e vamos ler o seu contexto também, entender? Vamos lá? Convido você a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, verso 9 e 10. Gálatas 4, 9 e 10 diz assim, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Muito bem, esse é o texto usado aí para as pessoas desabonarem e dizer que se você guardar sábado está voltando à escravidão, está voltando à escravidão da lei. Mas vamos entender esse texto então. Queridos, aqui Paulo ele está lidando com um problema muito sério na igreja na cidade da Galácia. Ali havia alguns judeus querendo empurrar o sistema cerimonial e tradições judaicas para os crentes da Galácia como condição para a salvação dos gentios. Bom, quem são os gentios ou quem eram os gentios? Os gentios eram todos os demais povos em relação ao povo judeu. Então, quem não era judeu era chamado de gentio. E os gentios haviam se convertido ao cristianismo e eles estavam lá na cidade da Galácia. Formaram um grupo ali, uma igreja. E alguns judeus agora queriam empurrar para esses gentios, gentios convertidos, cerimonialismos, costumes, tradições judaicas como condição, como método para a salvação. Veja que quando Paulo fala aqui nesse texto de dias, meses, tempos e anos, ele faz eco, ele ecoa, né, as festas religiosas que nós já comentamos lá de Colossenses, né, capítulo 2, dos versos 16 e 17, e está lá em Levítico capítulo 23. Então Paulo está ecoando as festas religiosas, ao calendário cerimonial do povo judeu, as práticas que tinham se tornado meio de salvação para muitos. Então os judeus pegavam essas práticas cerimoniais e punham ou empurravam como meio de salvação. Então, queridos, o problema não é guardar um dia que Deus santificou da criação, não é esse o problema que Paulo está tratando aqui. O problema é transformar observâncias religiosas em condição para ser aceita por Deus como meio de salvação. Isso que Paulo estava combatendo quando ele escreve esse texto para os crentes na Galácia. Além disso, Gálatas 4 fala de rudimentos fracos e pobres, não foi isso que você leu no texto? Veja bem, é impossível, como que Paulo vai chamar o mandamento de Deus, o decálogo, de rudimento fraco e pobre? Fala para mim, você seja sincero, você acha que Paulo chamaria a lei de Deus, o decálogo de rudimento fraco e pobre, que foi escrito com o próprio dedo de Deus? Foi o próprio Deus quem escreveu o seu decálogo e entregou a Moisés. Então, como que isso pode ser fraco e pobre? Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 12. Vou ler o texto para você. O texto diz assim, Romanos 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Paulo, ele eleva a lei de Deus, ele enaltece a lei de Deus, ele chama o decálogo de santo, de justo e bom. Agora, nesse texto de Gálatas 4, que nós lemos, Paulo fala que é rudimento fraco e pobre. Óbvio que Paulo não está tratando aqui do decálogo, senão ele estaria contra ele mesmo nesse texto de Romanos 7, verso 12. É óbvio que Paulo está falando aqui, quando ele cita rudimentos fraco e pobre, eu já falei para vocês, dos sistemas cerimoniais do povo judeu que agora queriam colocar como meio de salvação para os gentios.
Era esse o problema que Paulo enfrentava aqui. Então Paulo ele está atacando um sistema de justiça pelas obras, um uso distorcido da lei e das festas, não a lei moral de Deus, mas a leis cerimoniais. Vamos agora para o texto número 4, que as pessoas usam para desabonar, para dizer para você que o sábado não precisa mais guardar. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 7 ao verso 11. As pessoas pegam esse texto e criam uma frase mito. E qual é a frase mito que eles falam para você quando eles leem esse texto para você? Eles dizem assim: olha, aqui diz que o que foi gravado em pedras é ministério de morte e foi anulado. Logo, os 10 mandamentos caíram, inclusive o sábado, porque os 10 mandamentos foi gravado em pedra. Vamos ler o texto, então? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 7 a 11. Diz assim o texto bíblico: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era grandioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Vamos entender então o que Paulo está querendo dizer aqui com esse texto? Notem que aqui Paulo está comparando dois ministérios. Paulo não está falando de duas leis. Paulo compara dois ministérios. Ele faz um contraste do ministério da letra, que é a lei externa, escrita em tábuas de pedra, com o ministério do Espírito, que é a lei escrita no coração. Então, ele está contrastando dois ministérios, não duas leis. O ministério da letra externa, escrita em tábuas de pedra, e o ministério do Espírito, que é a lei no coração. Paulo, nesse texto que nós lemos, ele não está dizendo que o conteúdo da lei é ruim, mas o que Paulo está dizendo é que a forma como ela atuava sem Cristo, trazendo condenação, é o ministério de morte. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não diz que é ruim o conteúdo da lei, mas a forma como o ministério atuava sem Cristo é um ministério de morte. Observe que ele fala em glória que se desvanece versus glória que permanece. O problema não é o mandamento, não terás outros deuses, não matarás, lembra-te do dia de sábado, não adulterarás e etc. O problema não é esse. O problema é tentar se relacionar com Deus apenas com base de uma lei externa, sem o Espírito, sem o Evangelho. Apenas pegar o escrito da lei ali de uma maneira externa e tentar se relacionar com Deus externamente. Em Hebreus, capítulo 8, verso 10, Deus ele promete. Veja o que diz. Hebreus 8, 10 diz assim: Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei sobre o seu coração. Ou seja, no novo pacto, a lei não é jogada fora, mas ela é internalizada. A lei agora passa a estar no coração. Não é só um ministério externo, mas um ministério interno, pelo Espírito Santo. E o sábado, como parte desta lei, continua sendo o princípio, mas agora vivido na experiência da graça, não como um caminho para a salvação, mas como resultado das pessoas que são salvas, que são alcançadas por Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, que querer obedecer à lei externamente, sem o ministério interno do Espírito Santo, não tem como. Mas quando nós temos o ministério do Espírito Santo atuando internamente em nós, Deus escreve a lei no nosso coração.
Então passa a ser um automático na vida do cristão, ok? Vamos para agora o quinto e último texto que eu escolhi, que as pessoas usam para dizer que o sábado foi abolido e que não precisa mais guardar. Na verdade, são dois textos, mas juntados em um. Mateus capítulo 12, verso 8 e Marcos capítulo 2, versos 27, 28. Então, as pessoas, elas pegam esse texto e dizem assim, olha, Jesus, ele é o Senhor do sábado e diz que o sábado foi feito por causa do homem, então isso significa que ele pode mudar ou abolir esse dia. As pessoas dizem mais ou menos isso para você. Mas vamos ler o texto bíblico, vamos ler aqui, vamos ler Mateus capítulo 12, verso 8, depois vamos ler Marcos capítulo 2, verso 27 e verso 28. Mateus 12, 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Marcos 2, 27 e 28, diz assim, e Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos entender esses textos, então, à luz dos seus contextos? Queridos, quando Jesus diz para nós que ele é Senhor do sábado, ele não está anulando o sábado, de maneira alguma. Tanto em Mateus como em Marcos, Jesus não está anulando o sábado. Muito pelo contrário, ele está reivindicando autoridade sobre como o sábado deve ser entendido e vivido. Em Marcos capítulo 2, se você for ler o contexto, você vai ver que o contexto é de tradição humana. Fariseus criando regras pesadas, transformando o sábado que foi feito para benefício do homem. E veja que homem aqui trata-se da humanidade, né? Então eles transformavam o sábado que foi feito para benefício da humanidade em um fardo insuportável. Por exemplo, eles falavam que não poderia cuspir no sábado, que se cuspisse no sábado estava regando a terra, era pecado, não poderiam carregar nada no sábado, se fosse carregar um lenço, por exemplo, tinha que costurar na roupa, porque se carregasse só o lenço sem costurar na roupa era pecado, não poderia dar mais do que algumas quantidades lá caminhar mais de algumas quantidades de passos, porque se passar disso era pecado. Então eles começaram a colocar fardos para guardar o sábado. E Jesus agora vem ensinar a maneira correta para guardar esse dia. Jesus reivindica para si a autoridade sobre o sábado e mostra que o sábado é um benefício, é uma bênção para o ser humano, deve ser uma bênção para a humanidade, não um fardo. O sábado é o dia que eu devo ter alegria nesse dia, eu devo cessar o meu trabalho secular e dedicar esse dia à minha comunhão com Deus, minha comunhão mais pessoal com Deus, a minha família, pegar meus filhos, minha mulher, a mulher pegar o esposo, né, e passear, ver a natureza, tirar um dia juntos, porque muitas vezes eles trabalham e quase não ficam juntos, né? A esposa trabalha de um lado, o esposo do outro, os filhos na escola, quase não passam juntos. E o sábado é para ser uma bênção, para eles passarem juntos, cultuarem a Deus juntos, passearem juntos. Então, é nesse sentido que Jesus está falando aqui sobre o sábado. Então, Jesus ele está voltando lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus terminou a criação e Deus ele instituiu o sábado. Ali Deus ele abençoou o sábado e santificou. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Abençoou e santificou. Então, Deus fez três coisas no sábado: descansou, santificou e abençoou. Então, o sábado, quem descansa no sábado recebe as bênçãos que esse dia tem. Deus santificou esse dia. E o dia foi dado como um presente para a humanidade, um presente para você que está me assistindo agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É um presente para você o sábado. É uma bênção, é para você, esposa. O sábado é para ser uma bênção, não é para você ficar pensando em lavar isso, lavar aquilo, vou arrumar a casa, vou lavar roupa, não é isso que você já faz durante todos os dias da semana. O sábado não é para isso. O sábado é um descanso físico, um descanso, é um dia
para você passar com a família, como eu já disse. Notem, queridos, que Jesus ele não diz o sábado foi feito só para judeus. Ele não diz isso, mas ele diz por causa do homem, humanidade em geral. E quando Jesus ele afirma ser Senhor do sábado, ele está dizendo, eu sou o dono desse dia, eu posso restaurar o verdadeiro sentido do sábado. E o verdadeiro sentido do sábado é para ser uma bênção para você, uma alegria, não um fardo, como esses fariseus daquela época queriam colocar nas pessoas. Jesus, queridos, ele nunca veio para apagar o mandamento do Pai, o mandamento de Deus. Jesus veio para fazer duas coisas aqui, preste atenção, duas coisas Jesus veio fazer. Confirmar as obras do Pai, confirmar os mandamentos do Pai e desfazer as obras do diabo. É isso que Jesus veio fazer. Confirmar as obras do Pai, os mandamentos do Pai e desfazer as obras do diabo. Então, aquilo que as pessoas dizem que Jesus desfez, tem que provar que foi o diabo que fez. Porque ele veio confirmar as obras do Pai e desfazer as obras do diabo. Então, se as pessoas dizem que Jesus desfez o sábado, então mostre um texto na Bíblia que foi o diabo que fez o sábado. Veja que não tem lógica, né? É um pecado muito grande quando as pessoas dizem que Jesus ele desfez o sábado. Observe a vida de Jesus. Jesus guardava o sábado. Lucas 4, verso 16, diz que era costume de Jesus ir na sinagoga, na igreja, nos dias de sábado. Veja que Jesus, o que ele combatia, na verdade, era o legalismo e as tradições que distorciam o verdadeiro sentido e o verdadeiro caráter desse dia, que é o dia de sábado. Aproveitando o gancho que Jesus disse que é Senhor do sábado, deixa eu citar o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 10 para você. Ali diz assim, João fala assim, achei-me espírito no dia do Senhor. Então você já sabe em que dia foi que João teve as visões, achou-se em espírito. Se em Mateus e em Marcos diz que Jesus é o Senhor do sábado, logo responda para mim, qual é o dia do Senhor? É o sábado. Então qual é o dia em que João foi arrebatado em espírito, teve as visões, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 10, onde ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor? No dia de sábado. Aí nós temos alguns irmãos de outra denominação religiosa que fala que esse dia era o domingo. Mas como? Aonde? Se a Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Então, distorcem a palavra de Deus, gente. Cuidado. Muito cuidado com pessoas que distorcem a palavra de Deus. Então, vamos recapitular rapidinho aqui com você os 5 textos usados contra o sábado. Colossenses 2, fala de festas, sombras cerimoniais, não do sábado da criação. Romanos 14, trata de dias de prática pessoal e costumes judaicos, de jejum, ali não fala de anular mandamento nenhum. Gálatas capítulo 4, condena o uso de dias e festas como meio de salvação. Não é o princípio da lei de Deus que Paulo está combatendo ali. 2 Coríntios capítulo 3, contrasta o ministério da letra com o ministério do espírito. Não joga fora a lei moral nessa passagem. Em Mateus 12 e Marcos 2, mostra Jesus como o Senhor do sábado, restaurando o sentido do dia, não abolindo esse dia. E lembre-se, Jesus é o nosso Salvador e ele em breve voltará para nos buscar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.